Você sabia que o fígado é o maior órgão interno que a gente tem e ele trabalha 24 horas por dia para limpar o teu sangue, eliminando e metabolizando as toxinas, produzindo bile e é também uma enorme reserva de nutrientes e energia. Mas quando esse órgão fica doente, todo o nosso corpo deixa de funcionar corretamente. Hoje eu quero revelar para você 7 alimentos, produtos, suplementos e vitaminas que prejudicam a saúde do teu fígado, podendo causar inflamação e acúmulo de gordura nesse órgão. E com o tempo vai causar cirrose. Esses produtos são de uso comum no dia a dia. E o que acontece é que muitas vezes eles estão escondidos nos alimentos que a gente come, ou as indústrias e propagandas de farmácia nos fazem acreditar que não tem problema nenhum. Mas hoje eu vou te contar o que ninguém te conta. Também vou te dizer como evitar esses produtos, quais alternativas existem e o que fazer para manter teu fígado saudável. Já vamos começar com o número 1. Evite ao máximo as gorduras trans. Essas gorduras, elas são particularmente prejudiciais para o teu fígado e são produzidas através de um processo chamado hidrogenação dos óleos, onde o óleo líquido, aquele azeite de fritura, se transforma em gordura sólida à temperatura ambiente, como a margarina e as gorduras vegetais que muitos de nós usamos no pão, nas bolachas ou para fazer bolos. A indústria adora gordura trans, porque elas são mais baratas e não precisam de refrigeração constante. Sabia que muitas comidas fritas deliciosas que você come no restaurante e fast food são preparadas usando essas gorduras nas fritadeiras? E como não precisam ser trocadas com frequência, elas são reutilizadas muitas e muitas e muitas vezes. E isso ninguém te conta. Essa gordura é tão prejudicial que em vários lugares do primeiro mundo, como alguns estados dos Estados Unidos, você sabia que ela é proibida? É proibido adicionar esse tipo de gordura em alimentos e bebidas industrializadas, mas ainda assim são vendidas em todos os lugares. O problema é que também estão escondidas em muitas comidas que são muito viciantes para as pessoas. Não apenas na comida de fast food, comida frita e hambúrgueres. Vou te dar um exemplo. Aquelas tortas semi-prontas nos sorvetes, pipocas de micro-ondas, rosquinhas, frango frito e pizzas congeladas, porque elas dão aquela crosta crocante. Sempre leia o rótulo do que você vai consumir. E ali vai estar escrito gordura trans ou hidrogenada. Agora, como que isso afeta o teu corpo? Quando você consome, primeiro teu intestino não processa bem, vai alterar a tua flora intestinal e vai inflamar a parede do intestino. Então, isso faz com que ocorra micro-rupturas no intestino, aumentando a permeabilidade da parede do intestino, que ela precisa estar assim. Então, vai romper e vai entrar toxinas na nossa corrente sanguínea. Isso vai levar a uma inflamação crônica por todo o teu corpo, aumentando também a gordura na tua barriga e a gordura no fígado. As células do fígado vão começar a inchar e se encherem de gordura, e algumas delas vão morrer com o tempo, começando a cicatrizar e deixando o fígado mais rígido, o que vai levar à cirrose. E o aumento do fluxo de ácidos graxos para o fígado vai causar resistência à insulina, aumento dos triglicerídeos e aumento no colesterol do sangue. E como se isso tudo não bastasse, isso também prejudica diretamente as tuas artérias, a circulação do sangue no teu coração e no teu cérebro. Agora a gente vai passar para o número 2, o álcool. Porque nem tudo é como te contam. Quando a gente consome álcool, mesmo em pequenas quantidades, o fígado trabalha para transformar ele em uma substância que é menos tóxica para o nosso corpo. Mas isso é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo as substâncias resultantes ainda são tóxicas e prejudicam o fígado. Então, em termos simples, no processo em que o fígado transforma o álcool em uma substância que é menos tóxica, ele próprio se intoxica e se danifica. Então, a inflamação ocorre dentro do fígado, algumas células morrem, outras incham e vai levar à cirrose. Todo esse processo de transformação
do álcool depende de várias enzimas do nosso corpo. Por exemplo, a álcool desidrogenase. Agora, me perguntam, qual é a dose segura de álcool que pode causar esse dano? Minha resposta e dos cientistas é que não existe uma dose segura recomendada, pois cada organismo é diferente e tem diferentes quantidades dessa enzima que vai degradando o álcool. Embora é muito improvável que um copinho de vinho tinto lá, muito de vez em quando, vai causar esse dano, é melhor evitar, especialmente se você comete excessos. Agora a gente vai para o número 3, o açúcar. É verdade sim, não é só o álcool e a gordura. O açúcar prejudica o fígado e ele é tão mais viciante que o álcool. Eu quero falar de uma forma muito especial do açúcar, chamado frutose, que tem lá nos sucos de caixinha que você compra achando que é natural. Ele tem excesso de frutose. A frutose é um dos adoçantes mais comuns e está presente em alimentos processados. E tem nome lá no rótulo: xarope de milho, agave e até de mel. Além disso, está presente em doces, refrigerantes, bebidas energéticas. Então você tem que ler o rótulo daquilo que você consome. Agora, uma das grandes ressalvas que eu quero fazer. Todas as frutas vegetais, elas têm sim uma certa quantidade de frutose, porque é o açúcar natural delas. Mas quando a gente come, por exemplo, uma maçã inteira, uma laranja inteira, a gente está comendo não só essa frutose, mas também está ingerindo fibra. E essas fibras vão servir para que a gente absorva a frutose mais lentamente. Então é fundamental entender isso para cuidar da saúde do teu fígado. E se você é uma daquelas pessoas que frequentemente consome esses sucos de caixinha que eu falei, principalmente sem fibra nenhuma, você pode estar colocando em risco a saúde do teu fígado, porque você está consumindo frutose pura. Mas na verdade, a fruta inteira, com todas as fibras que ela tem, é ótima. Está comprovado que consumir frutas diariamente reduz a inflamação crônica no corpo, previne o câncer, regula a diabetes e muitas outras doenças. O segredo está em saber consumir as frutas. Se você faz um suco, você não pode coar o suco. Ou quando comer frutas e vegetais, consuma eles com casca. Claro, desde que elas sejam comestíveis. A maçã, por exemplo, coma com casca. Evita adoçar o suco que você prepara. O açúcar da mesa, o açúcar comum, também se transforma em frutose dentro do organismo. Então evita ele ao máximo. Troca o seu suco de manhã por uma laranja inteira. Agora a gente chega no alimento número 4. Acompanhe até o final para você entender todos os alimentos que eu vou te falar, porque eu tenho certeza que algum desses você está comendo e de repente é esse que está prejudicando o teu fígado, que você não consegue melhorar. Agora o número 4, aflatoxinas. Mas o que é isso, aflatoxinas? Acredite, é muito possível que você esteja consumindo sem saber. Essas toxinas são produzidas por fungos da espécie Aspergillus e são altamente cancerígenas, causam tumor no fígado. E esses fungos, eles podem facilmente contaminar várias culturas, como de milho, arroz, amendoim, grãos de café e até frutos secos. Mas como evitar a exposição a essa toxina? Sempre que você consumir grãos e frutos secos, compre o mais fresco possível e se certifica de que esses alimentos eles tenham sido armazenados adequadamente. E uma vez aberto o pacote, consuma-o em poucos dias e deixe na geladeira. E se certifique de que os alimentos eles estejam bem fechados, livres de inseto, umidade, de calor excessivo. E é claro, descarta qualquer alimento que tenha alguma aparência de um cheiro de mofo ou algum odor de mofo. Já coloca no lixo, porque é aí que vai estar essa toxina. É aí que vai intoxicando o fígado lentamente, sem a gente saber. Sabe aquele amendoim que a gente compra, que às vezes tem aquele gostinho de mofo? Tá aí a toxina.
É nesse amendoim com aquele gostinho de mofo que pode estar causando a doença do teu fígado. Pode estar aí essa aflatoxina. Então coloca no lixo, não compra mais esse lugar que você comprou e tem esse gosto no amendoim. Já me conta aqui nos comentários se você gosta de amendoim, se você consome regularmente amendoim e se você tem um lugar confiável para comprar amendoim que não esteja com esse gosto de mofo. Aqui em Itajaí, Santa Catarina, não é muito fácil não, tá? Aí já aproveita, você é meu vizinho aqui de Itajaí, Santa Catarina, ou é meu vizinho de estado? Já comenta aqui embaixo dos comentários que depois eu vou lá te dar um olá. E também já comenta se você sabia dessa toxina que tinha no amendoim. Agora a gente vai para o número 5, o excesso de sal. Claro, a gente sabe o excesso de sal, ele aumenta a pressão, causa problema cardiovascular, mas além disso, estudos recentes mostraram que ele também prejudica o fígado em nível microscópico. O excesso de sal, ele provoca deformações, inchaço e morte das células do fígado, podendo levar a fibrose, que vai causar cicatriz e depois um fígado mais rígido, causando a cirrose. Mas o que ninguém te conta é que o sal não vem da onde a gente bota o sal nos alimentos, mas sim dos alimentos que a gente come todo dia, processados, enlatados, aquela lasanha pronta. Além disso, a comida feita em restaurantes, ela costuma ter uma quantidade maior de sal para melhorar o sabor. Eu te desafio a não apenas evitar esse tipo de alimento, mas também substituir o sal de mesa, seja ele qual for, troca por temperos. Tem a cúrcuma, o cardamomo, mostarda, pimenta preta, noz moscada. Eu coloco noz moscada aqui em praticamente tudo, todas as comidas. Dá um sabor maravilhoso e evita o excesso de sal. Até na salada eu ralo um pouquinho de noz moscada, coloco azeite de oliva e experimenta. Você vai estar fazendo um bem enorme para a tua saúde. Agora a gente vai para o número 6 da nossa lista. Suplementos e vitaminas. Agora chegou na minha praia, o meu conhecimento de quase 25 anos de suplementos e vitaminas. Tenha cuidado, o fígado não tolera bem o excesso de vitamina A, porque ela está presente em vários multivitamínicos, aquelas cápsulas para aumentar o bronzeamento, segurar o bronzeamento, chamado beta-caroteno, vai se transformar em vitamina A e o excesso vai prejudicar teu fígado. Essa vitamina é uma toxina quando consumida em excesso, causando uma doença chamada hipervitaminose A, que envolve a acumulação excessiva dela, sabe aonde? Lá nas células do teu fígado. E essas células começam a depositar colágeno, ou seja, formam cicatriz no fígado. Isso vai alterar constantemente a função do fígado, causando dano grave. Portanto, se você deseja obter essa vitamina, você não precisa tomar suplementos. Essa vitamina ela é rica na cenoura, na manga, na abóbora, nos ovos. Coma ela nos alimentos. Se você for comprar um suplemento multivitamínico, eu peço que você olhe atrás. Se tem vitamina A, não compra, você vai ter. Se você tem uma dieta adequada, uma dieta com uma boa variedade de verduras e legumes, se come bastante verduras e legumes cor de laranja, e ainda você vai tomar aquela dose no suplemento, você vai estar intoxicando as células do teu fígado. Agora a gente passa para o número 7. Então, a gente ainda está na minha praia, na minha região. Medicamentos perigosos que destroem o teu fígado. Sabe quais? Que eu vendo todos os dias milhões e milhões e milhões de caixas. Remédios comuns para dor de cabeça e para febre. Paracetamol. Quando consumido de maneira inadequada, principalmente acima de 4 gramas por dia, vão levar a hepatite grave e insuficiência hepática aguda. É um medicamento mais tóxico para o fígado que existe. Outros medicamentos, como aspirina, anti-inflamatórios, como ibuprofeno, diclofenaco, também são responsáveis por casos graves de hepatite medicamentosa. Esses e muitos outros de venda livre são particularmente tóxicos,
principalmente quando combinados com medicamentos de diferentes ervas que você pode estar tomando. A lista é longa, mas a minha mensagem é que você não se automedique. Deixe esse trabalho para os médicos ou para os farmacêuticos, para profissionais de saúde que a gente estudou para isso. Ao evitar tudo que eu mencionei e adotar hábitos saudáveis, consumindo alimentos anti-inflamatórios, você vai estar cuidando não apenas da saúde do seu fígado, mas de todo o teu organismo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixa teu comentário, deixa um like, se inscreve no canal e obrigada por assistir aqui, por eu poder compartilhar com você um pedacinho do meu mundo. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.